RC16. Aqui você se vê. Boa tarde, a senhora. Boa tarde ao senhor. Ou, bom dia, boa tarde e boa noite para quem vai nos assistir nas reprises, conforme eu sempre diz o nosso diretor aqui, Marcos Falcone. Eu queria dizer à senhora e ao senhor que a nossa audiência em Três Rios e Paraíba do Sul está crescendo muito. Muito obrigado a vocês de Três Rios, de Paraíba do Sul. Agradeço de coração. Queria agradecer também, como não posso deixar de fazê-lo, a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm toda semana aqui para o nosso programa. E o programa E Agora, Doutor, começando agora, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, caso a senhora e o senhor estejam com ele abertos. Estamos em quarentena. Mas entrando na sua residência e estando na sua companhia nessa próxima hora, vamos hoje receber a psicóloga Thalita Pires. Vamos falar de como é que anda a cabeça das pessoas nessa quarentena, que isso é o mais importante. Então, eu queria pedir um breve intervalo comercial. Logo em seguida, vamos iniciar a nossa entrevista. Serão só 2 minutos. Fiquem conosco, já voltamos. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime.
com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dub Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, estamos de volta e vamos iniciar a nossa entrevista com a psicóloga Thalita Pires, a quem já de imediato agradeço a gentileza de ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco hoje. Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores quem é Thalita Pires. Fale um pouquinho sobre você, para eles te conhecerem o teu lado profissional. Enfim, fique à vontade. Claro. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho para vocês a respeito da nossa saúde mental, de como a gente está lidando com essa quarentena. Eu sou psicóloga clínica, atuo na área há alguns anos, sou especialista em avaliação psicológica e sou formada também em terapia cognitiva comportamental. Muito bem. Thalita, estamos vivenciando, como é público e notório, todo mundo está passando por isso, estamos vivenciando uma quarentena. Para muitos, uma coisa errada, uma atitude errada, uma decisão errada de governos em promover essa quarentena de uma forma rígida como estamos tendo. Não estamos ainda chegando a lockdown, que é o fechamento total, mas uma quarentena bastante rígida e uma propaganda massificada do fique em casa. Isto está levando as pessoas a ficarem em casa e não terem mais o que fazer. Se está certo essa quarentena, esse isolamento ou não, não é uma discussão para nós termos agora. Podemos até falar um pouquinho sobre isso ali na frente. Mas o fique em casa, na cabeça das pessoas, está virando uma paranoia. Está virando um terror, está gerando um medo muito grande. Eu queria que você falasse como é que você, na condição de psicóloga clínica, está enxergando esse comportamento das pessoas, sabe, por conta dessa massificação do fique em casa. Gente, falando um pouquinho da questão, do isolamento social, O que é o isolamento, A gente ficar confinado em casa, a gente não poder sair, É uma mudança muito grande na nossa rotina do dia para a noite, Mudança a qual que a gente não se preparou, a gente não sabia que isso ia acontecer e do nada, a gente parou de trabalhar, a gente parou de sair, a gente parou, de encontrar com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então, assim, isso tudo acaba causando um impacto muito grande na nossa saúde mental, A gente começa o quê? Ter tempo, ter muito tempo, a gente já começa ficar ansioso, a gente começa a ficar todo dia naquela rotina, E o pior, a gente não sabe quando esse isolamento vai acabar. Então, essa questão da insegurança, que a gente está vivendo, que a gente está passando, isso tudo acaba adoecendo a nossa saúde mental, E nós, seres humanos, a gente precisa o quê? De contato social, de interação, de conversa, de ver as pessoas. Isso é uma necessidade básica do ser humano. E nesse momento a gente não está tendo, Então a gente acaba ficando com o nosso ciclo muito limitado, o nosso dia a dia muito limitado. A gente não sabe quando isso vai acabar. Isso acaba causando inúmeros sintomas, como ansiedade, depressão, aumento do estresse. Então, assim, está sendo um momento bem delicado para todo mundo. Hoje existe uma discussão muito grande no mundo todo a respeito do isolamento. Se ele é válido ou se não é válido. Se ele deveria ter sido feito ou deveria ser relaxado. Se essas medidas deveriam ser tomadas antes, quando se soube do vírus na China, se não foram medidas tomadas fora de época, fora de tempo, e com isso, e por conta disso, o vírus tomou essa grandiosidade que está tendo.
O que me parece, e você pode analisar isso melhor para a gente aqui, é que quando o vírus estava lá em Wuhan, na China, estava muito longe do mundo. Está numa cidade da China e ninguém imaginava que pudesse chegar tão perto. Outro sim, as atitudes que já se sabia que o vírus estava chegando no Brasil, chegando na América do Sul, as atitudes foram retardadas ao máximo. Ninguém de sã consciência hoje pode dizer que o pico já passou, se nós estamos no pico, ou se o pico vai ser na semana que vem ou no mês que vem. A CNN Internacional, ontem à noite, estava entrevistando um cientista e ele falou uma coisa que dá o que pensar. Que esse vírus não vai embora assim tão rapidamente, tão cedo. Que os efeitos vão se prolongar até o final do ano, início do ano que vem. Como é que vai ficar a cabeça das pessoas se nós tivermos mais 6 meses de necessidade de isolamento? Né? Eis a questão, né? A gente já tem, né, algumas pesquisas que foram realizadas até na China, né, que foi onde começou, que teve um aumento muito grande, né, de estresse pós-traumático, né, e de transtorno de ansiedade e depressão. Então, assim, a gente sabe, né, que pode acontecer um grande aumento desses transtornos aqui no Brasil, né, que já aconteceu lá, né, outras pesquisas estão sendo realizadas em outros países, como a Itália. Então, assim, os pesquisadores estão, né, percebendo um certo aumento, né, um aumento de incidência desses transtornos mentais nas pessoas. Então, assim, é bem provável que aqui no Brasil isso também se repercuta. E assim, atualmente já está, né, eu já estou percebendo um grande aumento, né, de procura psicológica, as pessoas estão se sentindo mais ansiosas, estão se sentindo mais deprimidas, tudo por causa desse isolamento social. Que conselhos você daria a essa mãe que está em casa agora nos assistindo, que não sabe mais o que fazer com as suas crianças dentro de casa? O que você pode dizer para essa mãe de conselho? Então, gente, olha, me colocando, né, no papel como mãe é uma situação bem delicada. Por quê? As mães, elas estão tentando de tudo, já viram brincadeiras no Google, no YouTube, né, e estão tentando de tudo para controlar as crianças, mas as crianças estão muito agitadas. Então, assim, todas as mães estão me relatando isso. Olha, meu filho está muito agitado, eu não tenho mais o que fazer com ele, eu já tentei de tudo, já fiz todas as brincadeiras e não consigo. E, assim, a criança também sofre com esse isolamento social, né? Não são só nós, adultos, que sofremos com isso. A criança também perdeu a escola do dia para a noite, ela também perdeu o parquinho que ela ia sempre, ela também não está tendo contato com os amigos ou familiares. Então, gente, as crianças também estão sofrendo. Então, assim, o que a gente pode fazer para ter um tempo, né, com uma maior qualidade, é mesmo tentar ver um filme em casa, colocar uma pipoca. Infelizmente, a gente está com espaço muito limitado, né? A gente está, né, fica difícil a gente ter muitas coisas para fazer em casa. Eu entendo que é bem complicado, mas assim, é uma situação que a gente tem que entender as crianças também. Como nós estamos mais agitados, mais ansiosos, elas também estão. Então, assim, a gente tentar ter uma maior qualidade, né, com essa criança mesmo em casa, mesmo sabendo que é uma tarefa difícil, porque a gente já vai aí por quase o 3º mês, né, se a gente continuar em isolamento. Então eu sei que as brincadeiras acabam e que os pais ficam ali, eu não sei mais o que fazer, né, mas assim, a gente tem que continuar tendo esperança que isso vai passar e tá tentando realmente brincar com as crianças, né, não tem outra solução. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, não só no nosso município, não só no nosso estado, mas em todo o país, é a grande desigualdade social. É muito fácil para algumas pessoas ficarem em casa com o seu salário garantido, porque são funcionários públicos, ou, enfim, né, pessoas que já têm uma garantia de salário contra uma massa populacional de quase 50 milhões de pessoas que correm atrás todo dia porque são autônomos, é motorista de Uber, é motorista de táxi, é camelô, enfim. A gente tem uma camada, uma classe social que leva uma desvantagem muito grande com relação às demais. Você nota que por conta de todas essas dificuldades que essas pessoas passam no seu dia a dia e já vem passando há muitos anos, elas enfrentam melhor essa situação do que aquelas que estão
no seu conforto, na sua tranquilidade, ou isso não tem, isso não é algo que se possa dizer que seja muito diferente de uma classe social para outra? Sim. Então, o que a gente consegue, né, avaliar é que as pessoas, né, por exemplo, uma pessoa que ela está lutando para sobreviver, e quando eu falo de sobrevivência, eu falo de comprar comida, né? Tem pessoas que a gente sabe que aqui no Brasil, né, trabalham, né, ganham por dia, então elas precisam daquele dinheiro para sobreviver. Então, assim, essas pessoas a gente tenta, né, mensurar o nível de estresse que ela está passando, né? Porque ela está sem emprego, ela não pode sair de casa, ela não consegue ter outra renda, porque agora, né, ninguém está empregando, então a gente vive. Então, com certeza, essas pessoas, né, que são a grande população, né, do Brasil, né, que é a massa, com certeza, né, os níveis de estresse delas estão bem maior do que aquela pessoa que está ali tranquila, né, talvez já tenha uma renda, tem outras formas, né, de conseguir, e já tem o básico, né, uma pessoa que ela tenha comida, tenha casa, é uma pessoa que pode estar um pouco mais tranquila, mas também até essas pessoas também, né, estão sofrendo muito com essa questão do corona, do Covid, e assim, né, a questão de saúde mental, né, os transtornos mentais, eles pegam qualquer pessoa, né, qualquer classe social, né, tem pessoas, né, da classe A que tem ótimas situações financeiras e acaba, né, tendo uma depressão, uma ansiedade por causa de outros fatores, mas assim, a população toda está sendo impactada emocionalmente devido a essa questão do Covid. Olha, eu vou pedir licença à senhora, eu vou precisar pedir novamente um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, já voltamos. Fique conosco. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, estamos de volta. Estamos entrevistando a psicóloga Thalita Pires. Estamos falando um pouquinho a respeito de como é que está a cabeça das pessoas nessa quarentena. Eu queria mudar um pouquinho o viés da nossa conversa e aproveitar um gancho teu de uma expressão que você falou em transtorno. Nós temos aqui em Petrópolis um índice muito grande
de casos de depressão. Eu não sei se depois que eu cheguei a Petrópolis, eu já estou aqui há 33, fazer 34 anos, eu, quando morava no Rio, eu não escutava tantos casos assim de depressão. Tal. E aqui em Petrópolis, volta e meia, você escuta que uma pessoa teve depressão, ou está com depressão, enfim. E eu queria te perguntar, para deixar claro para os nossos telespectadores, até porque eu também não sei e gostaria de aprender, o que é a depressão, como é que ela surge, por que ela surge, quais são as causas da depressão, se é possível saber isso, né? E qual o comportamento da pessoa dentro desse quadro, e esse quadro é curável ou é um quadro que se ameniza por meios, por intermédio de medicamentos ou mesmo consultas, enfim, se é uma coisa que tem cura, se é uma coisa sanável ou não. Eu queria que você falasse, pode usar o tempo que você quiser e explicar bem, deixar bem claro para as pessoas o que é o quadro de depressão. Sim, vamos lá, né, pessoal, o que é a depressão? Né? A depressão é um transtorno mental, né, que acaba afetando, né, também a saúde física, né, da pessoa, né. Aqui no Brasil, mais ou menos cerca de 5,8% da população total tem um transtorno depressivo. Então, gente, é uma doença que atinge muitas pessoas, né? Não atinge uma ou duas, não. É uma doença muito comum, né? Como você falou daqui de Petrópolis, talvez a gente fique sabendo um pouco mais porque é uma cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então, por isso que a gente dá essa impressão de achar que tem mais depressão do que outros lugares. Mas não, a depressão está no Brasil todo, no mundo todo, né? Em todos os países. Então, né, como é que eu posso saber se eu tenho depressão ou não? O que eu sinto? Gente, quais são os sintomas, né, da depressão? É tristeza profunda, né? Aquela pessoa que ela não tem ânimo para nada, ela já não quer mais trabalhar, ela não, né, vê um amigo ou outro, mas ela não liga. A vida começa a ficar cinza para ela. Ela não tem mais aquele gosto pela vida, né? As atividades que ela fazia anteriormente, hoje em dia ela faz, mas ela não tem prazer nenhum, ou ela não faz. Né? A depressão também ela acaba trazendo alterações no sono, né? Ou a pessoa dorme muito, ou ela começa a ter insônia, né? Problemas que antes essa pessoa não tinha. E quando ela começa, né, a apresentar alguns sintomas da depressão, esses sintomas ficam mais visíveis, né? Alterações também que a gente tem no apetite. Ou essa pessoa ela começa a comer demais, né? Tem pessoas que acabam engordando 5 a 10 quilos em um mês. Então é uma coisa assim, que a pessoa começa a comer. E tem pessoas também que já elas têm uma redução no apetite, né? A pessoa tinha uma alimentação normal e do nada ela para de comer e começa a emagrecer e ela não sabe o que é, né? Ela vai no médico, ela faz todos os exames e assim, fisicamente o corpo dela tá bom, mas a mente dela está muito ruim e por isso que ela começa a ter esses sintomas. Então, por isso que é muito importante, né, a pessoa procurar tratamento, porque assim, gente, se a gente não tratar, não tem como a gente estar saindo de uma depressão. Então, por isso que é tão importante, né, a gente se cuidar, né? Por exemplo, agora no momento de pandemia, uma pessoa que talvez tinha uma depressão leve, né, que é o nível mais leve que a gente tem de depressão, que a gente tem vários níveis, agora, devido a esse estresse que a gente está vivendo, essa mudança de rotina, os sintomas dela podem aumentar muito. Então, pode ser aquela pessoa que ela acorda, fica o dia inteiro de pijama e não faz mais nada no dia dela. Então, assim, ela vai passando dia após dias na mesma rotina, na mesma coisa, ela não tem força, né? Tem pessoas que chegam no nível de depressão grave, né, que a gente chama, que elas não conseguem nem levantar da cama, gente. E assim, essas pessoas vão no médico, faz exame e não tem nada físico. Essa pessoa não tem nenhuma doença física, mas é um transtorno mental que acaba influenciando no físico dela, né? Ela não levanta, não é porque ela não quer, né? Essa pessoa, tem pessoas que ficam dias sem tomar banho por causa da depressão. E não é porque ela não quer, é porque ela não consegue, né? Talvez ela não procurou ajuda, não buscou um tratamento e com isso a depressão dela foi aumentando a chegar nesse nível, né? E mesmo nesse nível, gente, tem tratamento. Se a pessoa buscar ajuda profissional, né, nos casos mais graves, a gente tem que entrar com medicamentos que são os antidepressivos, né, que o psiquiatra tem que estar receitando e também fazendo a terapia, né, para a pessoa aprender a lidar com essa depressão, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Você perguntou um pouquinho de cura também, né? Em todo transtorno mental, toda doença psíquica, a gente não trabalha com a questão de cura, né? A gente não trabalha com essa palavra. Por quê? Qualquer transtorno mental, ele pode rescindir. Por exemplo,
uma pessoa ela tem depressão, ela se trata, ela fica bem, ela volta a trabalhar, tá tudo bem. Por exemplo, acontece um luto, talvez ela perde um filho, ou uma mãe, ou um marido, né, que ninguém está livre dessas situações. Ela pode ter a depressão novamente. Então, um evento muito marcante, muito forte na vida dessa pessoa, pode fazer ela voltar, né, ela voltar com os sintomas depressivos. Então, por isso que a gente trabalha com a questão do tratamento. A pessoa ela consegue tratar e ela consegue ficar bem, ela consegue ter uma qualidade de vida até melhor do que ela tinha anteriormente. Isso ela consegue. Só que nós, como profissionais, a gente não consegue, né, falar para você, você teve depressão e você está curado e nunca mais você vai ter. A gente não pode falar isso porque a gente não sabe por quais situações que essa pessoa pode passar no futuro. Então, a gente não pode dar essa garantia. Mas, né, no trabalho de terapia, a gente ensina, né, as pessoas a estarem lidando com alguma situação difícil, com os momentos difíceis, para ela, quando passar por essa situação, ela conseguir sair de uma forma um pouco melhor. A depressão, ela não é uma doença crônica, pelo que eu pude depreender. Ela é uma doença adquirida por conta de um evento qualquer. Sim. É isso? Então, a depressão, né, tem pessoas que têm uma tendência maior de ter depressão. Por quê? Porque um dos pais podem ter tido depressão. Então, o caso de você ter aumenta em 30%, se seus pais já tiverem, né? Mas não é 100%, ou seja, não significa que só porque seu pai ou sua mãe teve depressão, você vai ter. Não, só que suas chances são maiores. Eu acho que ficou bem esclarecido para os nossos telespectadores. E eu queria falar agora sobre um outro índice que também vem crescendo de forma assustadora, que é o número de suicídios. A que se deve a isso? Como é que é o estado mental de uma pessoa que chega a esse ponto? Eu não sei avaliar, obviamente, eu não sei se é possível uma avaliação. Em que estado está a pessoa de desespero a ponto de começar a pensar e tomar uma atitude tão drástica quanto essa? Então, né, o suicídio também, a gente falando um pouquinho dele, ele também tem uma base aí genética, né, que pode influenciar. Ou seja, uma família que já tem um suicídio, a gente já pode observar que podem haver mais chances de ter um suicídio, né? Mas o que acarreta para uma pessoa chegar nessa situação, né, gente? Bem provável que essa pessoa já demonstrou algum sinal de depressão, né? Essa pessoa, às vezes, ela já está meio para baixo, ela fala que a vida não tem mais cor, ela fala que ela não gosta de ninguém, ela fala que ninguém gosta dela. Então, assim, é uma pessoa que ela já vai dando sinais, né, que o emocional dela, que o psicológico dela não está bom. Então, assim, essa pessoa sempre dá um sinal antes de cometer suicídio. Eu queria agora falar também de uma outra, digamos assim, como é que eu posso chamar? Um outro sintoma, uma outra doença dentro do ramo da psicologia, do ramo da psiquiatria, que vem a ser uma coisa que se observa muito hoje em dia, que é o toque. Que também não se ouvia falar tanto de toque no passado. Eu não sei se começou pelo fato do Roberto Carlos divulgar que tinha toque, né? E aí outras pessoas também assumirem o toque. O que é o toque? O que origina o toque? Nos fale um pouco sobre o toque. Claro. Então, gente, o toque, né, tá na categoria de transtornos de ansiedade, né? Ou seja, o toque é um transtorno de ansiedade, né? Um transtorno compulsivo obsessivo, né? O que é esse transtorno, gente? Ele está sempre ligado à questão de contaminação, né? Questão de cor. A pessoa, né, só veste aquela cor. Ela é uma pessoa que ela entra numa estrutura onde ela tem que fazer uma coisa repetidas vezes. Por exemplo, tem pessoas que têm toque de checagem. Elas saem de casa, elas voltam em cerca de 30 vezes para ver se a porta está fechada. Então, é um pensamento repetitivo que ela acaba tendo um comportamento repetitivo. Por exemplo, outro toque muito comum é o toque de limpeza, né? A pessoa, ela lava a mão uma vez, ela se sente suja, ela lava duas, ela se sente suja. Às vezes, ela lava a mão 50 vezes por dia. Chega nesse nível, né, o toque da pessoa quando não está tratando. Então, gente, é um transtorno que a pessoa ela não consegue, né, se livrar sozinha, é algo bem forte. É o que a pessoa tenta, não vou lavar a mão, mas ela não tem o controle quando ela não está tratando. Então, ela vai e lava. Porque quando ela lava as mãos, ela sente um alívio. Então, essa pessoa fica tão ansiosa que ela tem que fazer esses rituais. Todo toque,
né, está voltado para vários rituais, né? Tem pessoas que têm medo de contaminação, tem toque de sujeira, tem toque de cheiro. Então, assim, cada pessoa vai ter um toque, né, em uma dessas áreas, né? O mais importante é o que? A gente está tratando, né? A gente não sabe o porquê que essa pessoa tem um toque, né? Às vezes é um trauma que ela passou na infância, às vezes um trauma até mesmo na vida adulta, e depois que ela tem esse trauma, ela começa a ter esses comportamentos e esses pensamentos obsessivos. Muito bem. Eu quero falar também agora sobre até que ponto a psicologia clínica ajuda essas pessoas com depressão, com toque, com tendência a suicídio, mas eu quero fazer isso no próximo bloco. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, estamos de volta. Estamos entrevistando a senhora Thalita Pires, psicóloga clínica. Thalita,
no que a psicologia clínica, no seu dia a dia, no seu acompanhamento psicológico das pessoas, no que ela ajuda, o que ela transforma, como é que ela chega em benefício das pessoas? Então, né, pessoal, vamos lá, né? Quais são os benefícios da psicoterapia, né? Por que eu posso, né, eu preciso procurar psicoterapia? Então, gente, a psicoterapia, ela trabalha o quê, né? Toda a área de transtornos mentais e a área de saúde mental, né? Lembrando que a gente não trabalha somente com transtornos. A gente trabalha também na questão de autoestima, né? Melhora no ambiente do trabalho, melhora nas nossas relações interpessoais, né? O desenvolvimento pessoal. Então, assim, a gente trabalha em várias áreas, né? E pegando um pouquinho da área de transtornos mentais, né? Tratamento de ansiedade, depressão, né? Transtornos de ansiedade, fobia. Então, assim, uma série de transtornos mentais, né? O psicólogo é o profissional indicado para estar trabalhando com essas questões. E em termos de aconselhamento, eu imagino que uma psicóloga clínica receba no seu consultório, no seu ambiente de trabalho, pessoas que buscam apenas um aconselhamento. Como é que se dá isso? Sim, né? Tem pessoas que chegam com queixas, por exemplo, eu estou com algum problema com a minha esposa, eu estou com algum problema no meu casamento, ou eu não estou sabendo cuidar dos meus filhos direito, não estou sabendo educar. Então, assim, tem várias queixas, gente, que a gente recebe também no consultório e a gente pode estar auxiliando, né, essa pessoa, tudo com base na ciência, né, gente, que psicologia, né, algumas pessoas acham que é só a gente ir lá e conversar. Não é, né? A gente se prepara, a gente faz, né, uma faculdade, pós-graduação. Então, assim, são anos estudando a mente humana e o funcionamento dela. Então, por isso que a gente pode estar ajudando essas pessoas a melhor lidar, né, com essas situações. Voltando ao nosso assunto inicial da pandemia e do isolamento, na sua opinião, e agora é uma opinião pessoal, não é uma opinião, eu não quero nem que seja uma opinião técnica, não. Eu queria uma opinião como pessoa. Tá? Como é que você enxerga esse isolamento? Se é a favor ou contra esse isolamento? A sua opinião pessoal, porque cada um hoje tem a sua. O que acontece? Eu estava comentando, inclusive, consigo, no início do programa, de que há hoje muitas discussões e ninguém sabe de nada, com certeza, absolutamente nada, com relação a esse vírus. Então, cada um acaba formando sua própria opinião a respeito das coisas. Assim como eu tenho a minha, já expressei aqui, eu lhe perguntar, como é que a senhora está enxergando esse quadro? Né, como você mesmo disse, né, a gente não pode, né, falar que é bom o isolamento, é ruim o isolamento, né, a gente tem que, nem os cientistas, né, estão sabendo, né, se é melhor isolar, qual tipo de isolamento, né, que a gente também tem que entrar nessa questão, né, tem vários tipos de isolamento social, né, nesse momento a gente está no isolamento, né, onde todo mundo, até quem é fator de risco ou não, né, está em casa. Então, assim, gente, é um momento, né, muito delicado, né, essa questão do Covid, né, foi uma situação nunca vista, né, nessa proporção, né, é uma pandemia, né, que a gente fala. Então, assim, há alguma doença que pegou no mundo inteiro, né, e assim, o mundo todo está aprendendo a lidar com isso, né, a gente ainda não tem um modelo pronto de, isola ou não isola, né, a gente tem pesquisas, né, mostrando que o isolamento é eficaz, outras pesquisas já que nem tanto, né? Então, assim, a gente ainda não sabe qual caminho a gente toma, né? Eu sei que essa questão do isolamento social vai trazer um impacto muito grande emocional para todo mundo, né? Já está trazendo, nem é algo que vai chegar, não, já está chegando. E também o impacto econômico, né? Muito grande. Então, assim, a gente ainda não sabe até onde isso vai chegar, que proporção, né, vai tomar. E assim, né, a gente já vai agora para o 3º mês de isolamento social. Eu acho que tem que ser revisto, sim, né, qual a melhor forma de isolamento, o que a gente poderia fazer, porque também a economia é importante, né? A gente precisa pensar também nessa massa, né, nessa população que às vezes não tem o que comer, né? Então a gente não pode só olhar para a gente, né? É muito fácil, né, uma pessoa que tem uma situação melhor ficar em casa e falar, vamos ficar em isolamento, vamos ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses. Né, mas outras pessoas não têm a mesma realidade e elas não podem ficar 6 meses sem trabalhar. Então, eu acho que é uma questão que, né, tem que ser conversada, tem que ser testada, né? Tem outras formas de isolamento que a gente pode estar testando, né, para melhora, né, a melhora econômica e até a melhora da saúde mesmo, né, mental de todo mundo. Eu queria
dizer o seguinte. Existe hoje digamos assim, um grande dilema, que é: fique em casa e morra de fome, ou vá para a rua, seja contaminado e tente sobreviver. É um dilema que está muito, muito forte na cabeça das pessoas, sabe? Ou morrer de fome ou morrer do vírus. E eu faço uma outra pergunta, que isso mexe um pouquinho com a cabeça das pessoas, tenho certeza que a senhora e o senhor vão pensar um pouquinho a respeito. Quantas crianças vão necessitar passar fome, quantas crianças precisam passar fome para você se sentir seguro? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer a respeito da flexibilização, a respeito da quarentena, por conta do que nós já falamos aqui nos blocos anteriores, a respeito da desigualdade social. Essa reflexão, quantas crianças precisam passar fome para você se sentir seguro, o que a senhora poderia comentar a respeito disso? Então, né, pessoal, voltando mais uma vez, né, nessa questão econômica, né, que a gente está falando. É muito fácil eu, num ponto de vista, olhar só o meu. Né? A gente chama isso até mesmo de um egoísmo, né? E a gente tem que estar vendo o todo, né? Como é que essas outras pessoas vão viver? A gente vive num país muito populoso, né? Então, às vezes, fica até difícil a gente pegar padrões, às vezes, de um país menor, né? Não é a mesma realidade, não é a mesma situação econômica, né? Então, não tem como a gente pegar um modelo e tentar aplicar aqui para ver se dá certo. Então, assim, a gente está vivendo um momento, né, muito delicado e que a gente tem que ter o quê? Um pensamento comunitário. Eu acho que talvez essa pandemia veio para deixar a gente, né, com o nosso lado humano mais de frente, né? E não ao contrário, eu pensar só em mim e deixar todo o resto para lá. Eu vou precisar pedir novamente um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Fique conosco. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
de volta e estamos entrevistando a psicóloga clínica Thalita Pires. Vamos entrar um pouquinho no ramo da ansiedade, porque é uma coisa hoje extremamente comum. Eu diria para você que 99% das pessoas, não, estou exagerando, mas uma quantidade muito grande de pessoas sofrem de ansiedade. Eu digo que é a doença ou o mal dos dias atuais. Né? Verdade. O ritmo da vida está sendo muito intenso. O ritmo das informações, seja através da internet, seja por conta da televisão, é um ritmo, um fluxo contínuo muito grande, muito intenso e que gera uma ansiedade muito grande por conta de resultados. Nos fale um pouquinho a respeito da ansiedade. Explique para os nossos telespectadores o que é a ansiedade e dicas de segurar a ansiedade. Vamos dar umas dicas também aqui. Claro. Então, pessoal, vamos lá, né? Falando de ansiedade, né? O que é ansiedade, né, gente? Quando a gente fala de ansiedade, é uma emoção normal. Todos nós temos, é uma emoção normal do ser humano, né? Quando eu já falo transtorno de ansiedade, já é algo que prejudica a qualidade de vida dessa pessoa, né? É aquela pessoa que ela tem diversos sintomas, como, por exemplo, né, as crises de ansiedade. O que é as crises de ansiedade? Por exemplo, uma pessoa, ela está tudo bem, do nada ela começa a tremer as mãos, o coração começa a palpitar, ela começa a ter dormência, ela acha que vai morrer, ela confunde até com infarto, muitas pessoas confundem até crise de ansiedade com infarto, e essas pessoas às vezes chegam até ir no hospital, chega lá, faz o eletro, está tudo normal, não é nada, essa pessoa não está infartando, né, porque até mesmo tem adolescentes com esses sintomas, então assim, não é nada clínico, não é nada físico, totalmente emocional. E muitas vezes essa pessoa nem sabe o que é isso, né, gente? A pessoa ela sofre com isso, por exemplo, ela tem uma apresentação, né, na faculdade ou na escola e ela começa a sentir isso antes da apresentação, né? Às vezes ela está fazendo uma prova e ela tem aquele famoso branco, né? Então, assim, isso tudo, gente, são sintomas da ansiedade, né? Muitas pessoas também relatam insônia, né? É muito comum também nos transtornos de ansiedade a gente ter essa questão da insônia. Né? A pessoa ela dorme pouco, ela tem a sensação que ela não descansou, no outro dia ela acorda cansada. E outro sintoma também muito comum é a procrastinação. Né? Muitas pessoas, o que é procrastinar, gente? É eu deixar o que eu tenho que fazer para depois. Né? Por exemplo, tem pessoas que são muito ansiosas, que elas ficam, por exemplo, o dia todo na rede social e elas não fazem as coisas que elas queriam fazer, as coisas que elas tinham colocado no dia para ela fazer, tudo por causa dessa ansiedade, né? E ela fica na rede social buscando novidade, mas ela já viu aquilo ali 1000 vezes e ela está ali buscando, né? E outro fato muito importante, né, que você trouxe é o nosso ritmo de vida atual, né? A gente tem um ritmo de vida muito acelerado que acaba acarretando, né, numa maior possibilidade de a gente ter um transtorno de ansiedade, né? A gente tem muitos papéis, muita coisa para cuidar. Então, isso acaba gerando em algumas pessoas uma expectativa muito grande. Então, essa pessoa acaba ficando muito ansiosa, né, devido a esse ritmo acelerado, essa questão da tecnologia, né, cada dia mais avançada, essa questão também de informação, né, através do celular, a gente sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Então, a gente também tem uma sobrecarga emocional de informação. E isso acaba adoecendo a gente, né? Antes de eu pedir para você dar algumas dicas de como melhorar e conter a ansiedade, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro a respeito de crise de pânico, que é uma outra coisa que também tem acontecido bastante ultimamente. Claro, né, gente? Então, a crise do pânico, né, entra nesses sintomas que eu falei para vocês, né? A pessoa, por exemplo, ela tá no mercado, né, um lugar que ela vai assim sempre, que é corriqueiro, né, normal para ela, e lá ela começa a se sentir muito mal, né? Ela começa a ter falta de ar, ela começa a ter taquicardia, ela começa a ficar tonta, né? Ela tem tremores na mão e nas pernas, ela começa a ter sensação de fraqueza e ela acha que ela vai desmaiar, né? E o principal, ela acha que ela vai morrer. Então, toda síndrome de pânico tem essa sensação de morte. A pessoa ela acha que o corpo dela está entrando em pane. E realmente está, né? Mas tudo causado pelo psicológico e não fisicamente. Então, assim, o psicológico dela acaba refletindo no corpo. Mas essa pessoa não tem nenhuma doença, ela não está infartando, ela não está morrendo do coração, ela não está tendo nada disso. Mas as sensações são muito comuns. E ela tem uma sensação de descontrole. Ela não consegue controlar aquela crise. Por isso que a gente chama de crise do pânico. Ela não tem um controle. E ela fica desesperada com esses sintomas.
Vamos agora às dicas de como segurar, conter a sua ansiedade, como trabalhar a sua ansiedade? Vamos lá, né? Então, pessoal, né, o primeiro passo é eu reconhecer, né, como a minha ansiedade ela chega em mim, né? Tem pessoas que começam a se sentir fracas, tem pessoas que o coração começa a palpitar muito. Então, assim, é muito importante você ter esse autoconhecimento a respeito de você, né? De como a ansiedade se apresenta para você, né? Algumas pessoas também, a ansiedade repercute até na alimentação. É aquela pessoa que quando ela está muito ansiosa, ela sai comendo tudo, né? Como se fosse aliviar a ansiedade, aquela alimentação de chego lá. E não alivia, né? A pessoa vai continuar com aquele problema, só que ela acha que se ela se alimentar em excesso, ela vai conseguir tirar aquilo. Então, o primeiro passo, identificar como a ansiedade chega em você. O que você sente, o que você pensa. E você pensar, segunda dica, que isso não vai te matar. Isso é só uma crise de ansiedade. Às vezes, quando a crise de ansiedade chega, a pessoa coloca ela como uma coisa muito grande. E não, vamos aceitar essa ansiedade, entender que ela vai passar. A crise de ansiedade, gente, dura apenas alguns minutos. Então, não tem como você ficar tendo uma crise o dia todo. Então, é só pensar que aqueles minutinhos, que para quem está sentindo é horrível e parece uma eternidade, ela vai passar. Então, assim, tenta se acalmar. Por exemplo, se você está sentindo uma ansiedade, coloca uma música que você gosta, desacelera, está trabalhando, para ali 5 minutinhos, não vai atrapalhar o seu dia, essa pausa. É 5 minutinhos só para você se recompor. Bebe um copo de água, ouve uma música relaxante, que esses sintomas vão diminuir e você vai voltar a fazer o que você estava fazendo. Outra dica, né, que eu passo para todos os meus pacientes, para todo mundo, é a atividade física, né? A atividade física, ela reduz os níveis de transtorno de ansiedade, ela ajuda, né, a pessoa que tem algum problema, né, disfuncional relacionado à ansiedade, ela está sabendo melhor lidar, né? A ansiedade física, ela promove, né, o aumento de serotonina no cérebro. Ou seja, você fica mais animado, você fica mais feliz, então você fica menos ansioso. Então, uma dica, né, que é bastante, né, aliada, né, ao tratamento de ansiedade é a atividade física. Isso é importante, porque eu já notei que os dias que eu tenho mais trabalho do que nos outros, os dias que eu estou mais acelerado, eu me sinto melhor à noite. Aqueles dias que o meu dia foi muito acelerado e tal, que eu tive muita atividade física naquele dia. Não que eu não sou frequentador de academia, não. Eu digo, os dias que eu tive uma atividade física maior, à noite eu estou bem melhor. Isso aí é uma... E algumas dicas para quem está na pandemia, na quarentena e não sabe o que fazer dentro de casa, algumas dicas para essas pessoas. Claro, gente, vamos lá. Como melhorar a cabeça dessas pessoas? Sim, gente, o principal, né? A gente lidar com a quarentena não como se a gente estivesse de férias, né? Vamos lidar com a quarentena como um momento que a gente está tendo que ficar em casa, né? A gente está obrigado, né, a estar vivendo isso, então a gente não tem escolha. Mas assim, vamos lidar também com a questão da produtividade, né? Dá pra gente fazer várias coisas mesmo em casa, né? Por exemplo, as pessoas falam, mas eu não tenho o que fazer. Vê um curso, né? Geralmente, né, tem um curso na sua área, sempre tem alguma coisa onde a gente pode estar melhorando, ou como profissional, ou alguma outra coisa que você quer aprender, uma língua, por exemplo, né, que é uma coisa universal, qualquer pessoa pode aprender. Então, assim, vamos acordar, né? Ter um horário para acordar e não deixar o seu relógio biológico um dia acordo meio-dia, um dia acordo 1h da tarde, outro dia acordo 8 horas da manhã. Isso tudo pode desregular seu sono. E tem muitas pessoas reclamando de insônia nessa quarentena. E a insônia pode ser devido a isso, né? Você está alterando o seu relógio biológico. Então, é muito importante a gente ter um horário para dormir, um horário para acordar, né? Você conseguir programar o seu dia. Não precisa colocar 30 coisas em um dia. Você pode colocar 2, mas que você cumpra nessa atividade que você colocou. Porque muitas pessoas ficam ansiosas também, porque colocam 20 coisas para fazer no dia e não faz nenhuma. Então, isso aumenta muito, né, o nível de ansiedade dela. Então, coloca 1, 3, ou 2 ou 3 atividades no seu dia, realiza elas, né? Tira um tempo para você descansar, né? Vamos aproveitar essa quarentena também para a gente descansar, né? Ver uma Netflix que você gosta, ou ler um livro que você já está um tempão querendo ler e não consegue tempo. Né? Então, agora a gente está tendo o quê? Tempo. Então, assim, tentar aproveitar, né, esse tempo com uma qualidade melhor, né? Se conecte com pessoas, né? Você pode estar ligando, né, para algum amigo, algum familiar, fazer uma chamada de vídeo. Isso tudo vai ajudar muito nessa questão do isolamento social, já que a gente não está tendo esse contato, né,
pessoalmente. Então é muito importante você dedicar o seu dia a essas coisas para você ficar bem. E atividade física também, né, gente? Que mesmo em casa a gente pode estar fazendo, né? No YouTube tem vários professores, né, que indicam um tipo de exercício. Então, assim, também é importante a gente cuidar da nossa saúde física nessa quarentena. Doutora Thalita Pires, infelizmente chegamos naquele momento do programa que eu digo aos nossos amigos, é o momento mais triste do programa, que é o quase próximo ao final do programa. Eu queria abrir um espaço aqui para as suas despedidas. Fique à vontade, use o tempo que precisar. Claro. Então, pessoal, muito obrigada, né, por você que está aí assistindo a gente, né, que você compartilhe, gente, esse conhecimento, essas dicas, né, para todo mundo que está aí na sua casa, todo mundo que você conhece, né, gente, tem pessoas que podem estar, né, encarando batalhas que a gente nem sabe. Então é muito bom a gente estar passando, né, disseminando informações boas para essas pessoas. Então, assim, dá essas dicas, faz isso tudo que eu passei aqui para vocês em casa. E, gente, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque se a gente não cuidar, a gente vai adoecer. E nessa pandemia, o que a gente mais precisa é saúde mental. Então, um abraço e muito obrigada, né, por você ter me assistido. Muito bem. Muito obrigado, digo eu, por sua presença aqui, pelas dicas, pelas informações, por esse momento que nós podemos transmitir alguma coisa para os nossos telespectadores, que eu espero que a senhora e o senhor tenham aproveitado, que tenham gostado. E eu quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 em Três Rios, canal 3 em Paraíba do Sul. Estamos também ao vivo lá nesse momento, estamos ao vivo no Facebook. Caso a senhora e o senhor tenham perdido alguma parte do programa e queiram novamente, podem revê-lo. Quiser ver o que perdeu, pode revê-lo na página E Agora Doutor, no Facebook, também na página Conversa Entre Petropolitanos e no site do canal TVC 16. Eu queria desejar uma boa semana a todos, prometendo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias.
TVC 16. Aqui você se vê.